Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje é um profissional da música. 57 anos de carreira e um dos nomes mais conhecidos e populares em Bagé no que se trata de música. Ivon Léo Monteiro, nosso convidado, que já está aqui no estúdio. Seu Ivon Léo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. 57 anos de música, é uma história, uma trajetória. Ah, é uma trajetória. Começou quando? Comecei, eu tinha 9 anos quando entrei para o IMBA. Meu pai nos colocou, eu e os meus irmãos a estudarmos, e ali eu tirei teoria e solfejo. Meu pai deu um instrumento para cada um de nós, dos meus irmãos, Ivon Cléo e Ivanilda. Para mim deu um acordeon, para minha irmã deu um piano e para o meu irmão um violino. Mas é que eu gostava era do piano. Deixava ele sair de casa para sentar naquele piano e tocar. E eu nasci com o dom de tocar. Eu nasci para isso que eu sou profissionalmente musical. E dali vem vindo. Aí minha vida se transformou totalmente, porque eu era novo, era um menino, mas tinha qualidade profissional, que muitos, na época, muito mais velhos do que eu, não tinham. Entende? Eu tinha um QI a mais. E tirei proveito disso, porque era o meu dom de tocar, né? Eu não toco só por tocar, eu toquei porque eu nasci para tocar. E estou aqui, com vocês aqui. O senhor nasceu em Bagé, o senhor e seus irmãos? Nasci em Bagé. A família daqui? A família daqui. Meu pai era um professor de música, né, e de física. Ele lecionou muito tempo aqui no Colégio Guarani Graneiro, era professor de física aí. Foi militar do Exército, da banda musical, foi maestro da banda também. Existia musicalidade na família. E eu fui o que vim trazendo esse métier para frente. E estou aí, continuo tocando. O senhor começou aos 14 anos e se profissionalizou com que idade? Eu comecei com 14 anos a tocar, mas eu desde os 9 já tocava. Perfeito. Com 14 anos eu comecei a sair, a fugir para tocar. Né? Mas no caso, o meu lado profissional, que eu me profissionalizei, foi quando eu completei os 18 anos. Aí eu tirei documentação, tudo. Precisava, nós temos um documento que prova a nossa atividade profissional. Naquela época era permitido, com 14 anos, por exemplo, já trabalhar? Não. Como é que funcionava? Funcionava o seguinte, eu como tinha uma qualidade, como eu falei para ti antes, profissional muito boa, era muito versátil, entende? Os proprietários, as proprietárias de casas, bares eu tocava porque tocava das 8 às 10. Era o horário que o menor podia tocar. Mas nas boates existia sempre uma camuflagem, uma cortina, uma porta, um sinal na luz, para avisar quando vinha chegando o juiz de menor. Aí eu entrava para trás daquela porta, atrás daquela cortina, seguia tocando, ele também não se dava de conta, que ele não entendia de música, que eu estava ali tocando. Ou melhor, ele de repente até sabia, mas sabe como funciona, né? Brasil já era Brasil antes de ser o que é hoje, entende? E ele só entrava, dava uma olhada e ia embora, nem permanecia lá, mas eu estava ali tocando. E festas e bailes em clube, que eles também me contratavam, entende? Para mim tocar nessas festas. E lá, nisso aí eu podia ir, mesmo sendo menor, estava ali com o responsável por mim, aquela coisa toda. Mas a minha vida mesmo, a minha maior escola foi as boates. As boates. Ao longo dessa sua trajetória de 57 anos, o senhor já viveu muitas histórias. E o senhor está em Bagé ainda, com todo o seu talento. Por que a opção de ficar aqui? Meu pai faleceu e eu estava em Nice, na França. Estava trabalhando lá em Beirute, era uma área muito boa de trabalho. E a nossa música popular brasileira, tinha muita influência lá. E aí eu tive que vir. Isso foi em que ano? Foi em 1973. Aí eu tive que voltei aqui, claro, para fazer a entrega do corpo do meu pai. E depois voltei, só que aí eu fui para Acapulco, entende? Nós viajávamos muito, não imagina os lugares que eu andei, lindos, maravilhosos.
aquelas praias, entende? Mas aí a minha mãe pediu, entende? Precisava de mim, da minha presença aqui. Eu não podia vir, entende? Aí então eu vim para ficar, vamos dizer assim, 3 meses, que nós tínhamos nosso grupo lá fora. Mas aí as coisas foram se parando de uma tal maneira que eu tive que ficar mais tempo. Mas como eu fiquei mais tempo, eu voltei em 75. Entende? Como eu fiquei mais tempo, eu já fui fazendo um laço profissional. O pessoal da cidade, muitos amigos que foram meus amigos de infância, aquela coisa toda, eu comecei a tocar em Bagé. Comecei a tocar e ser solicitado, como sou até hoje. As festas light, as elitizadas aqui, sempre foi o Ivon Léo que tocou. O doutor Florital vai fazer um banquete, fazer um aniversário, lá está o Ivon Léo. Tem que ser o Ivon Léo. Entende? Porque eu sou muito versátil. Eu toco música de todas as décadas. Eu não sou um profissional que de repente, pela idade que eu tenho, meus 15 anos, que eu vá tocar só músicas do tempo antigo, não. Eu toco as músicas atuais agora. Eu toco piripiri, essas coisas assim. Tem que tocar os forró da vida, aquelas coisas todas. Entende? Mas tem pessoas que gostam de uma música com mais qualidade, mais sofisticada, músicas que marcaram época, e essas músicas eu toco. A prova está que agora, não sei se tu te recorda que teve aquela festa lá no colégio estadual, lá em cima, piano no terraço. Sim. Entende? Aquela festa foi eu que toquei. Toquei músicas clássicas. Porque a minha versatilidade profissional é o que, entende? Eu chego no meio dos guris, da gurizada aí, dos pagodeiros, tem um teclado ali, eu sento ali, fico tocando com eles, eles ficam felizes da vida. Porque eu também partilho com eles desse momento deles, que é muito importante, como é que se diz? Incentivar? Incentivar, não, e todo profissional, ele não deve ser um profissional de uma época só, principalmente tratando a música. Ele tem que ser um profissional que abranja todos os meios musicais. Eu não sou pianista clássico, que em Bagé tem boas pianistas clássicas, eu respeito todas elas, porque a minha qualidade a minha musicalidade não é para esse lado dessa arte. Então quando elas tocam, eu sento, escuto, aplaudo, cumprimento, porque realmente elas tocam muito bem. Mas eu tenho alguma coisa no meio que, tá entendendo? De repente tu me pede para mim se tu me pedir uma comparsita, uma deselalma, me pediu piripiri, me pediu um forró, eu estou tocando para ti. Ou seja, o senhor vai do 8 ao 80. Eu vou do 8 ao 80, porque tem que ir. Porque para poder sobreviver musicalmente no país, aqui principalmente no interior, tem que fazer isso. Nós temos um trabalho muito bom agora, eu tenho uma cantora, que é a Lorena Vieira, minha parceira, não é minha cantora, é minha parceira profissional. Ela canta tudo. Porque ela se deu de conta que precisamos baile às vezes. Somos contratados, viajamos até por esse estado aí, temos tocado seguidamente em Porto Alegre, Uruguaiana, São Gabriel, Cachoeira, Quilavras, Caçapava, essa zona aqui, essa região. Nós temos trabalhado muito pela nossa versatilidade profissional. Só que eu não sei tocar a minha frustração. Sabia? Tem uma frustração musical? Olha, verão só. Tu não acredita. Eu não sei tocar música gaúcha. Eu adoro ver aqueles acordeonistas fazendo aquelas coisas todas e eu nunca consegui. E o meu primeiro instrumento foi acordeão. Mas é que quando eu comecei a trabalhar, eu tocava era bossa nova, jazz. Uma outra era, né? Sim. E hoje tem acordeonistas aí maravilhosos, entende? Então, às vezes, eu passo nos lugares, vejo eles tocando, eu paro para ver. Eu vou ver show gaúcho que dá lá na Rural, lá. Eu falei, eles não me enxergam, mas eu estou lá no meio lá porque eu gosto de ver o trabalho deles. E essa foi a minha única frustração. Nunca consegui, assim, mas sei tocar algumas, né? Sei tocar algumas, é óbvio, tem que tocar, porque de repente me pede no baile, eu tenho que ir. Eu improviso também, muito trabalho de improviso. Mas é isso aí, a minha atividade profissional. O senhor estava falando em Nícia, Acapulco, Beirute. Em que ano o senhor saiu do país e por que resolveu sair? Nós saímos profissionalmente.
Nós saímos aqui pelo Uruguai. Nós fomos para Montevidéu tocar, nós tínhamos um grupo musical, onde tinha o Carlinhos Garcia, um grande irmão, está lá ainda, eles são residentes agora em Buenos Aires. Tem família, tem filhos, tudo lá. Até eles têm um grupo musical, os filhos dele falam brasileiro e espanhol, então eles fizeram um grupo de pagode. Tiveram até aqui, tocando aqui nesse sambão que fazem no Coreto aí. Perfeito. Entende? Nós saímos por ali. Dali fomos para Argentina. Da Argentina para o Chile. Tudo a música nos levando. Venezuela. Isso foi planejado? Ou a intenção num primeiro momento era vamos até o Uruguai ou até a Não, Argentina? o Uruguai surgiu uma oportunidade de nós tocarmos lá. Eles viram o nosso trabalho aqui e nos levaram. Porque aí fora eles dão muito valor ao artista. O artista pode bater uma cacheta. Tocou uma caixinha de fósforo. É valorizado, é aplaudido e aplaudido em pé. Impressionante aí fora. Entende? E nós fomos, né? Dali ficamos uns 2 meses aqui em Montevidéu e um empresário da Argentina viu o nosso trabalho. Levou para a Argentina. Levou para a Argentina. E era uma empresa, então eles nos colocaram no mundo. Nós viajávamos, olha, tocamos em lugares que eu não me lembro nem do nome, lugares grandes, lugares pequenininhos, tá entendendo? Mas que na hora do baile o salão estava cheio. Era impressionante. Entende? Enfrentamos estradas de barro, que na Argentina tinha. Existia, agora não existe mais, acredito, já faz tantos anos, mas tinha muito estrada de chão, chovia, nós ficávamos trancados na estrada, vinha um trator nos rebocar, aquela coisa. Olha, foi uma vida maravilhosa. E daí para frente, aí nós fomos para frente. Como é que se diz? Viajando, sempre viajando, passamos de país em país. Do Chile o senhor foi para onde? Nós fomos para... Do Chile nós voltamos para a Argentina. Da Argentina nós fomos para o México. Acapulco? Acapulco, entende? Não só em Acapulco, em várias cidades lá, que a gente fazia uma espécie de uma turnê. Eu ia, se eu soubesse, eu ia trazido o meu mapa musical de viagens. Quanto tempo durou esse período internacional, essa passagem Esse período internacional durou 60 a 75, 15 anos. 15 anos. E o pessoal pergunta para mim o porquê que eu fiquei em Bagé. Entende? Fiquei porque nesses anos todos a minha família aumentou. Os filhos, tive filhas e filhos. Então eu não podia sair assim. Sozinho não tem problema, né? Mas com família já se torna difícil, a responsabilidade é maior. E fui ficando. Mas fui trabalhando e conseguindo agilizar toda a minha família. Meus filhos estudaram, se formaram, hoje estão bem, são profissionais bem formados, fizeram faculdades, tudo. Estão bem. O senhor formou a sua família, seus filhos, só com a música? Só com a música. Porque, e perguntavam por que eu não saía de Bagé. Porque não vai para São Paulo ou no Rio. Eu simplesmente em São Paulo ou no Rio, né, eu seria mais um. E o cachê, por ser mais um, o cachê seria muito pequeno. Entende? Eu, sinceramente, eu posso dizer, eu aqui em Bagé, eu ganhei, continuo ganhando uma estabilidade financeira muito boa no meu trabalho, entende? Nunca houve, entende? E, como é que se diz? E lá fora, como eu falei, seria mais um e o cachê muito mínimo, aí não daria para sobreviver lá fora. Porque músicos na nossa capital, em São Paulo, músicos que tocam como eu, assim, nessa área musical que eu toco, eles todos têm um serviço a mais. Não vivem exclusivamente da música? Não vivem exclusivamente da música. E eu me dei o luxo aqui em Bagé, Bagé me deu esse luxo de eu conseguir sobreviver aqui unicamente com a música. Só com a música. Construí a minha casa, dei estudo para meus filhos, estão aí formados, entende? Trabalhando em grandes empresas. Qual é o valor da família para o senhor? O senhor vem de uma família, de um pai que era amoroso, deu um caminho para os filhos. Isso. Como é que o senhor passou isso para os seus filhos? Eu criei meus filhos dentro daquilo que meu pai nos passou para nós. O pai nos passou
seriedade, honestidade, nos deu o estudo que nós precisávamos, entende? E sempre com participação da família. Algum problema, vamos sentar, vamos conversar, uns vão ajudar os outros. Os meus filhos, eu criei eles com aquela energia do tempo antigo. 8h30 no inverno, 8h30 dentro de casa, mas as amiguinhas não, senhora, 8h30 dentro de casa. Eu vou... minhas filhas começaram a ir a baile com 17, 18 anos. E a mãe ia junto. Entende? Graças a Deus, também nunca me deram trabalho. Não sei se puxaram o pai. Eu acho que puxaram o tio João Cléo, que é muito inteligente, um catedrático. Entende? Elas se dedicaram aos estudos e... Entende? Ele também ajudou muito elas nessa área. Entende? Elas hoje são o que são. Agora, eu criei naquele regime antigo. O senhor considera melhor do que o regime atual, por assim dizer? Eu considero porque naquela época tu dava uma palmada no teu filho, uma chinelada, ele ia chorar num cantinho e não fazia mais o que ele faz, que ele fez de errado. Hoje não. Hoje tu não dá a palmada neles, fala só para ele, não faz isso, não vai aqui, não vai ali, é o que ele vai fazer. Ele se acha superior até à própria família, o próprio pai, a própria mãe, entende? E os avós, aquela coisa toda, né? Os avós são a segunda mãe, mas é o que dá toda a balda, todo o carinho. Passa a mão por cima. Passa a mão por cima e tudo mais. O neto chora, ela leva lá pro quarto dela. Não dá bola, deixa. Agora a vovó vai dar um jeito e tal, aquela coisa toda. Não, antes eu acredito que agora está tudo diferente, está complicado agora. Tu não pode de repente dizer nada para os... Vejo os pais não poderem dizer nada para os filhos. Tem filhos aí agredindo pais, agredindo irmãos, agredindo... Entende? Por causa da liberdade. A liberdade. O pessoal fala na emancipação do ser humano, mas não explicaram como é que tinha que ser. Que o comportamento, aquela coisa toda, veio aquela lei, não pode bater nos filhos. Tudo bem, mas como é que tu vai educar um filho se tu não pode chamar a atenção dele rigorosamente? Que hoje tu chamar um menino de 15, 16 anos, atenção dentro da tua casa, ele quer brigar contigo, ele quer se botar em ti. Mas tu é meu filho, não, tu é meu pai, mas não adianta. Tem isso, eu já vi isso, vejo isso acontecer todo dia. Entende? Então eu acho que o nosso antigamente era melhor. Muito laço bem, meu pai. Vem pra dentro, irmão Léo. Tá, mas já vou. Irmão Léo, 9 horas, vamos pra dentro. Tá, mas já tô indo. Dali a pouco quando vi assim, tá. Entende? Não deixei de amar meu pai, não me tirou defeito nenhum, não saí pra bebida, pra droga, pra essas coisas assim, não. Só para o que eu saí realmente foi pra noite, pra tocar, fazer o que eu gostava de fazer. O senhor estava falando em liberdade, o senhor começou tocando num período em que, por exemplo, havia clube para brancos e negros, clube comercial, por exemplo, naquela época. Eu me lembro de uma entrevista que o senhor já deu, que o senhor falava que não se passava na quadra, por exemplo, do clube comercial naquela época. É verdade, naquela época não. Isso foi em que ano? Foi em 57, 58, por aí, nessa faixa. 57, 58. Ou 56, mas foi nessa época. Década de 50. Tinha Bagera, era que não passava-se na quadra do comercial, preto e pobre, não passava ali. Mas não é que não passasse porque os brancos não quisessem. É que ali era só a elite. Os patrocínios, só a elite, então o pobre se passava pelas ruas da casa pernambucana. Naturalmente. Entende? E eu estudei no Rosário, em Porto Alegre, me formei, vim embora e convidei um primo meu para nós ir ao cinema. Tinha a Avenida, o Capitólio, naquela época tinha um cinema de tarde, e nós vimos descendo.
Quando chegou, nós vinha pelo sol, era inverno, vinha pelo solzinho. Quando nós chegamos na esquina comercial, ele foi essa pessoa, eu digo, não, nós estávamos aqui pelo sol, rapaz. Disse, não, aí não cruza. Preto nem pobre. Eu disse, bobagem, rapaz. Isso aí já acabou, isso aí. O final de Getúlio Vargas já tinha decidido esse problema. Eu digo, isso não pode, não existe isso. Vamos pela calçada. Aí ele vinha pela beirada da calçada, quase descendo a calçada, e eu enchendo a calçada, puxou ele. E descemos. Fomos para o Capitólio. Chegamos no Capitólio, depois viemos outra vez, o Capitólio é outra história. Aí viemos no... E comecei a vir todos os dias para o Matiné, né? E lá um belo dia, um dos amigos, não vou citar nomes, estava na porta do comercial e disse assim, moço, o senhor tem fogo? Eu tenho. E eu dei fogo para ele. Um dos primeiros isqueiros, aqueles quadradinhos, era coisa diferente, tinha trazido de fora, né? E acendi para ele e disse assim, tu não é daqui, né? Digo, não sou. Aliás, eu sou daqui, sim. Eu sou daqui, é que eu estava em Porto Alegre estudando. Eu estudou lá em Porto Alegre, lá no Rosário, assim. Tu estudaste lá? Fulano, vem cá. Esse aqui estuda no mesmo colégio que o teu irmão. E aí ele se aproximou e disse, um prazer. Né? E aí eu cumprimentei eles e eles disseram, tu estudou lá? Estudei. Qual é meu irmão se formou agora. Pois nós nos formamos juntos. Aí ele me deu o nome e tudo mais. Identifiquei. Entendi. Ele disse assim, então tu é o pianista. Eu disse, sou que lá no colégio eu era o xodó do pessoal, música era tudo comigo. Tu é o pianista, eu digo, sou, entra aqui. Eu entrei no comercial. Entrei lá dentro, cheguei lá, sentei, tinha um piano lá de cauda, muito maravilhoso. Toca alguma coisa, toca isso, toca aquilo. Estava cheio de senhoras ali, na confeitaria era chás, tinha chás ali, como é que se diz, era doces, chás. As senhoras se encontravam ali de tarde. E eu tocando. Aí todo mundo para o quê? Amanhã tu passa aqui de novo. E assim eu fui entrando para dentro do comercial. Não é que eu fui entrando, através da minha arte, da minha pessoa, do meu estudo, eu cheguei ali, quebrei uma barreira que não existia. Não existia essa barreira. O povo é que fazia essa barreira. Houve festa lá, baile de debutante, baile de formatura, que eu fui convidado para o baile. João Léo, olha, é o seguinte, se quiserem participar da festa, tu tens MUG? Não tenho, mas eu tenho lá, vou te emprestar um. Tu vês só o seguinte, tu não é sócio, tu não pode dançar. Entende? Eu também achei que ele estava correto, eu não era sócio do clube, mas fui para lá prestigiar, tinha aquelas orquestras, grandes orquestras que vinham, entende? Cassino de Sevilha, Guanabara, aquelas coisas todas. Eu ia lá para curtir música, o meu negócio, não entende? E quebrei esse encanto, nunca houve problema. Depois eu comecei a tocar, me levavam lá para dentro para tocar, nunca tive problemas raciais nenhum lá dentro. Só o seguinte, eu sabia me portar no meu lugar. É a mesma coisa que eu chegar aqui, tudo bem, eu não entendo nada disso. Então eu tenho que ficar olhando, prestando atenção, participando, respondendo algumas coisas e tudo mais. Eu não posso chegar a dizer, não, tu faz isso aqui nessa câmara, faz aquilo ali naquela câmara. Não, eu não entendo. Agora, na minha área, sim. Se tu chegar e botar o dedo, não, aí tu não bota o dedo aí, porque aí é comigo mesmo. E quebrei essas coisas. Houve outras coisas mais também que, entende, que aconteciam em Bagé, que eu fui quebrando. Bom, para avistar que Bagé tinha lugares aqui fora dos arredores, que tinha bailes, aqui para fora aí, que hoje a cidade está muito grande, tinha bailes que a metade do salão era branco e a outra metade era preto. Naquela década? Naquela época já existia isso aí também. E tem gente aí que sabe disso e conta. Claro que as pessoas foram morrendo, entende? Mas, como é que se diz? Tinha disso também. A orquestra ficava no meio tocando e aqui tinha uma fita que separava, aqui dançava o preto, aqui dançava o branco. Hoje tu não sabe mais quem é preto, quem é branco, que acabou isso aí. Mas existe ainda. Discriminação. Existe discriminação. E tu sabe que
Nunca sofri, porque eu sempre me impus em relação a isso aí. Porque aí fora, no exterior, nesse mundo aí fora, não existe tanta coisa assim. Existe o racismo de raças. Quer dizer, o chinês não gosta do japonês, entende? Enfim, Sim. tá entendendo? Quer dizer, então existe esse racismo de raças, mas assim, da mixigenação, da cor, assim, não existe. Entende? É assim, chega lá aquele que tem capacidade de chegar. Porque se tu, como um grande entrevistador, dentro do teu parâmetro profissional, né, um grande entrevistador, tu vai indo, e tu vai indo, e tu vai indo, quando tu vê, tu está lá numa emissora muito grande, porque pela tua qualidade profissional, tu mostrou aquilo ali. E o pessoal enxerga, e eles respeitam, entende? Agora, tu sabe que não é discriminação. Eu taxaria até de bobagem, eu digo que é bobagem, ignorância. O pobre é complicado, sabia? O pobre é complicado. O pobre ganha um salário mínimo. Aí ele recebe um aumento de 30%, compra um carro. Comprou o carro, passa por ti, já não te olha mais. E se tu tá na parada do ônibus, ele olha pro outro lado para de repente tu não pedir ou ele não te oferecer uma carona. Isso é regra. Hein? Isso é regra. É regra? É padrão. É padrão. É padrão, e tu sabe que é assim. Então, quebrando as coisas, Bagé, por exemplo. Eu não sei quantos tem, mas tu deve saber como entrevistador. Quantos mil carros tem em Bagé? Hoje quase praticamente metade da população tem carro. E outra coisa que eu vou dizer pra ti, tu sai, esses dias eu saí com um amigo meu, vamos dar uma volta aí, vamos, só vem. Ele comprou um carro novo, né? Eu digo, mas não, vamos dar volta aqui no centro. Vamos sair para as vilas, vamos ver, Bagé, vamos, entende? Eu vi casas promorares com 2 carros lá dentro do pátio. Lá, entende? Outros lugares também com 2 carros. Porque aqui é o seguinte, aqui é o teu carro, o carro do teu filho, o carro da tua filha, o carro da tua senhora. Entende? Uma das coisas que eu achei muito bem feita, entende? Que eu já conhecia em outras cidades grandes. Vou falar um aqui no Estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Caxias do Sul tu paga para estacionar teu carro ali por tanto tempo. Foi uma das primeiras cidades a começar a fazer esse projeto de cobrar estacionamento. Pago. Isso, entende? Eu adorei isso aqui. Deu uma limpada no centro. Sabe o que eu acho interessante isso aí? Isso aí é um meio também da pessoa economizar. O que lhe faz ter prazer na vida, além da música? Olha, as amizades que eu tenho, o reconhecimento profissional que eu tenho, o prestígio profissional que eu tenho, entende? A música nem se fala, é a minha vida. E aquele reconhecimento do público, das pessoas, que eles têm por mim, pelo meu lado profissional, e como pessoa. Porque eu não me acho 100%, um ser 100%, mas eu tenho as minhas qualidades pela educação que meu pai nos deu, pelo meio de vida em que nós vivemos, a maneira que nós construímos o nosso lastro, entende? Eu me sinto feliz com isso. Eu gosto da amizade. Eu gosto de conversar, de ver as pessoas, trocar ideias, entende? Ouvir anedotas, mentiras, porque tem mentiras que parecem umas anedotas, né? E participar de tudo aquilo que... Olha, agora nós estamos fazendo um trabalho com a professora Ieda Ferreira, um trabalho comunitário, que ela grava os CDs, construindo e cantando. Não sei se já viu isso aí, ela faz um trabalho maravilhoso. Então eu vou para o estúdio, gravo com ela, sem ônus nenhum. E não só ela, parece, professor, eu preciso o casamento da minha filha, mas eu não posso pagar, professor. É difícil, não dá para o senhor lá tocar uma Ave Maria. Eu vou lá e toco, e ainda toco mais alguma coisa. E outra coisa, vou lá e toco e ele se esquece. Me convidou para tocar o casamento da filha, mas ele esquece de me convidar para a festa. Acontece isso, mas são coisas que, tá entendendo? Teve um que me pediu se eu podia fazer para ele em 3 vezes,
entende? Mas ele queria que eu tocasse. Eu digo, fulano, nunca fiz isso 3 vezes, vamos fazer o seguinte, manda um táxi me buscar, só porque eu tenho que carregar meus instrumentos. Né? Aí chego lá, monto, tudo mais, toquei o casamento, pago o táxi de volta, eu pago o táxi de volta, porque ele mandou o táxi me buscar ali na euforia da festa, aquela coisa toda, ele vai embora, né, entende? Aí, dali uns dias ele aparece, aí professor, o senhor vai fazer em 3 vezes para mim? Tá, vou fazer, então tu me paga o ano que vem, nessa mesma data tu me paga a primeira parcela, no outro ano que vem, assim eu falo com eles, né? Eu não cobro, entende? Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de organizar uma festinha, às vezes para um casamento da filha, um aniversário de 15 anos, entende? E eles sabem que eu sou flexível nessa área, então eles dizem, não dá para tirar. Canta 3 músicas só, aquela coisa, 3 músicas só, que eu começo a tocar às 9 e 2 horas da manhã eu estou tocando e eles dançando e se divertindo. Mas eu gosto disso. São coisas que me dão satisfação, me dão prazer. Esse período todo de noite, ele rendeu muitas histórias engraçadas, coisas que o senhor se lembra, causos, situações, alguma que o senhor possa contar? Claro, obviamente, sem citar nomes. Uma das coisas que aconteciam na noite comigo, quando eu era menor, que a dona de uma boate que tinha aqui em Bagé falou com meu pai deixou eu tocar, entende? E ela me deu toda a cobertura, entende? Tinha um porteiro que tinha uma luz que quando vinha vindo o juiz de menor, entende? Ele apertava ali, ela acendia, e eu então entrava para trás de uma porta, onde tinha uma cortina, e seguia tocando. Aí o juiz de menor olhava e tal, dava uma volta no salão e saía. Quando ele ia embora, ele piscava 2 vezes aquela luz. Entende? Assim foi que começou. E sabe que porque naquela época era uma maravilha. Tu saía de noite, tu ia a qualquer lugar na noite em Bagé, entende? Vamos dizer que tu te passasse na bebida, de repente te passasse na bebida, sentava no degrau de uma porta e dormia. Sempre passava uma pessoa conhecida, porque Bagé não era tão grande. As pessoas se conheciam. Olha, vamos aqui. Mas, coitado, vamos levar ele para casa. Já te agarravam e te levavam para casa. Ninguém te roubava, ninguém te assaltava, não tinha essas coisas. Entende? Naquela época era a época do malandro. E o malandro não é ladrão. Malandro porque a noite era vastíssima. Mulheres de todo gênero, de toda nacionalidade. Então, o malandro, entende? É onde tinha aquela frase que se usava muito, gigolô, entende? Mas viviam assim, mas não existia barbaridades, crimes, entende? O senhor prefere aquela época aos dias de hoje? Musicalmente? Musicalmente, sim. As festas eram mais pomposas, mais bonitas? Eram mais pomposas, mais bonitas. Principalmente não só a classe rica, mas a classe do pobre, o preto se produzia de uma maneira. O preto usava terno. É mesmo? O preto usava terno, não anda aí com essas bermudas, entende? Por sinal, até o pessoal, meus irmãos reclamam, meu irmão, você sempre vestido socialmente. Eu não sei se é porque marcou daquela época. Hábitos. Ou pelo meio que eu frequento também. De repente tem que tratar um assunto com a senhora, fez uma festa, aquela coisa toda. Eu sempre procuro estar em condições. Naquela época o nego botava terno, tudo de terno, gravatinha, sapatinho brilhando, aquela coisa, né? Eles não usavam os músicos naquela época, mas todo mundo tinha terno. Todo mundo tinha terno. Ia para um baile, tinha um baile nos Íngaros, tinha um baile na Aliança, tinha um baile aqui, um baile ali na Aurora, entende? Chegava lá, aquilo lá, as vestimentas deles e das meninas, das moças daquela época, decoravam a peça toda. Era uma maravilha. Os próprios grupos musicais tinham fardamento, entende? Tocavam com fardamento, com casaco bordô, enfim, era tudo altamente organizado. Agora não. Agora tu contrata para tocar de repente as tuas bodas de prata, bodas de ouro, contrata um conjunto por telefone, e quando vê, eles estão entrando lá de tênis, de bermuda, de água quarta, e tu com uma decoração vastíssima, e eles vestidos daquela. Me lembro que o meu irmão, uma vez num baile nos Íngaros, ele contratou uma cantora
contratou uma cantora, era para um baile de debutantes, que ele fez nos Zíngaros, no tempo que ele foi presidente dos Zíngaros. Qual foi a cantora? Não lembro. Ele contratou a cantora e a cantora veio com calça rasgada aqui, de São Paulo, ela era toda, né? E ele, logo que surgiu as calças de brim, rasgadas. Aí o que é que aconteceu? Ela chegou, foi na secretaria, né, se apresentar para ele, assim, cumprimentado. Ele disse, deixamos uma sala para você trocar de roupa. E ela disse assim, não, eu vou me apresentar assim mesmo. E ele disse para ela, mas que esperança, minha filha. Isso aqui é um baile de debutante, nós gastamos horrores em roupas e decorações, em orquestra, tudo, para te vir cantar, fazer show com essa roupa rasgada. Vai no hotel e bota outro vestido, bota uma roupa, bota o que tu quiser botar. Mas aqui tu não vai cantar assim. O empresário ficou todo... E ela veio pro hotel e trocou de roupa para poder se apresentar. Porque era luxo demais, pomposidade demais aquela festa do baile de debutantes. O baile de debutantes dos Zíngaros era uma fábula. Os negros conseguiu com as patroas, aquelas joias, aqueles anéis, aqueles colares, tudo mais. Terminava o baile, elas tiravam, botavam na bolsa para levar para a patroa. Então, as patroas emprestavam roupa, vestido, entende? Era lindo naquela época. Era muito lindo. Hoje não existe mais essa preocupação? Não, existe festas padrão, por exemplo, aniversários de 15 anos na sociedade, na elite. Entende? Bodas de ouro, um baile, né, um espetáculo, com show. Existe ainda pessoas, existem essas indumentárias, mas acontece que agora o jovem tomou conta de tudo, né? Então, é só dizer, tem baile, eles vão, de repente, alguns vão até com a roupa que passaram toda semana, entende? As gurias, por que está havendo um pouco de separatismo entre as meninas e os meninos? Que as meninas ainda se produzem. As meninas, elas, na maneira de dizer, né, lavam na quinta e na sexta para botar no sábado aquilo bem arrumadinho, perfumadinhas, cabelo, enfim, elas se ornamentam. E o rapaz não. O rapaz às vezes sai do serviço suado e já quer ir para a festa, tá entendendo? Então elas mesmas dizem. Elas dizem, não, eu não vou estar me produzindo para estar dançando com... Olha ali os pés dele, ali, aqueles tênis todo embarrado. Entende? Então existe essa... Então tu chega nos clubes, em alguns clubes, em algumas festas, né? Tu chega, tem um bolinho de meninas num canto e um bolinho de meninos no outro canto. Entende? É por causa dessas coisas, mas ainda existem festas. Casamentos, por exemplo. Casamento, o pessoal vai altamente social, obviamente é uma festa que requer, entende, um traje, a rigor, uma coisa assim. Mas ainda existem festas. Agora o resto está tudo... O senhor tocou em todos os clubes da época? Cheguei a tocar no Cacheral, no Comercial, no Recreativo, na ABB, no Cantegril. Esses todos eu toquei várias vezes. E lá no Bagé Tênis Clubes. O clube que eu menos toquei foi nos Zíngaros. Que ironia. Ironia. Entende? Foi nos Zíngaros, o clube que eu menos toquei. Demais, os outros, todos aqui em Bagé, todos. Se existir lá um calendário de fotos lá, existe alguma fotografia minha lá no campo. Como um homem da noite, o senhor conhece música e, por consequência, conhece os ambientes. Por que o senhor acha que os clubes morreram ao longo dos tempos? Olha, eu vou te dizer uma coisa, é complicado até eu dizer alguma coisa. Porque o progresso, a modernização, modificou algumas coisas. Eles foram abrindo espaço, entende? Foram abrindo espaço e os mais velhos foram se retirando. Eles foram abrindo espaço para os jovens e os mais velhos foram se retirando. No momento que os mais velhos se retiram, se torna difícil a manutenção de um clube. Então está acontecendo agora. Estão fazendo pela porta, como diz o outro. Estão fazendo as promoções, fazendo esses espetáculos
alugando os clubes, porque os associados antigos morreram. Alguns já se foram, outros estão aí, mas também não participam mais dessas festas. Vão de repente para Punta del Este, para Buenos Aires, para Cancún, eles viajam por aí, né, mas já não participam mais das festas do clube. A não ser que seja um espetáculo assim, como se fosse um Roberto Carlos, um Alcione, artistas desse nível, para levá-los. E também eu acho que faltou um pouco de como é que eu vou dizer, a direção, eles não inovaram, eles não... Não se adequou aos novos tempos? Não se adequaram aos novos tempos e foi caindo, foi caindo, foi caindo. O que era o Clube Cacheral, por exemplo? O que era o Clube Comercial? O Recreativo, Clube do Povo. Entende? Por sinal, foi uma época quando eles fizeram o Clube do Povo, os Zíngaros teve até em baixa, porque eles abriram as portas para o pessoal do Zíngaro, aqui para o Recreativo. O pessoal do Zíngaro já não ia mais para o Zíngaro, ia para o Recreativo. Recreativo, né? Recreativo, terceiro clube da cidade, aquela coisa toda. E eles vinham para ir. Entende? Até os Zíngaros em baixa. Hoje não, hoje os Zíngaros estão, que é uma potência. É o clube que está melhor concentrado em Bagé, em todas as áreas. O senhor já tocou em cabarés? Já, toquei em cabarés. Eu toquei, bom, aqui... Cabaré, antes era cabaré, era outra coisa. Cabaré. Toquei aqui no Cabaré da Laíde, no Cabaré da Brandina, em Rio Grande, toquei no Cabaré da ID, lá em Pelotas, entende? Toquei na Mangacha, o maior cabaré da América do Sul, que hoje é um poço de gasolina, destruíram aquela baita casa, uma baita estrutura, entende? Toquei lá no tempo do Goulart, o gordo, entende? Um cara que pesava 300 quilos, ele não podia ir cinema, futebol, nada que tivesse uma cadeira para sentar, ele podia ir. O homem era desse tamanho. Aqui ele teria que dar entrevista sentado no chão, entende? Toquei cabaré, acompanhei espetáculos, bailarinos, entende? Stripteases, coisas assim, de todo gênero. Uma que eu acompanhei dançando, que quando ela entrou no Brasil, ela entrou, era um travesti, a Valéria. A Valéria dançou na ID, nessa Cassininho, aqui em Pelotas. E eu tive o prazer de acompanhá-la. Ela passou uma semana lá fazendo show. A Valéria, que hoje é apresentadora de televisão e tudo mais. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ao contrário. Eles têm sensibilidade, têm arte. Entende? Mas foi o Paquito Vargas, também um bailarino espanhol. Dançavam, esse eu acompanhei aqui, por sinal só quem conseguia acompanhar ele era eu, porque ele botava a partitura, eles faziam as partituras, tudo, de música e tal, né, e o pessoal tocava e ele não conseguia acertar com o pessoal tocando, só que eu tinha versatilidade, sensibilidade, de captar, eu digo, deixa pra mim. Aí ele fez a introdução, ele saiu dançando, eu acompanhando ele dançando. Não é eu tocando para ele dançar. Disse, mas Pedro, você acertou, é que ele dançava todo atravessado. Ele não tinha bem o ritmo moderado da música. E eu não tinha problema, onde ele ia, eu ia. Entende? Pelotas lá o pessoal me adora. Chego lá, sento no piano, faço sucesso. Entende? E ali foi um grande começo para mim também em Pelotas. Ali também eu comecei tocando. Ali foi que aprendi a ter humildade, porque o músico profissional, em todas as profissões, ele tem que ser humilde. Por que ali o senhor aprendeu? Houve alguma situação? Porque eu cheguei lá, né, e saí para a noite, para outra boate. Entrei numa boate, na Cassininho, a boate da ID, e tinha um pianista tocando. Né? Eu olhei assim, né, aquele pianista tocando, cara tirado para trás. Eu cheguei e disse assim, eu no meu íntimo, a vaidade. Com isso aí eu vou pedir para dar uma canja. E dali me apresentaram para os músicos e tal, a menina que tinha ido com ela me apresentou para os músicos e tal, se ele é pianista, é pianista e tal, né? E o pianista, que bom que o senhor é pianista. Me deu uma canja.
entende? Que eu não tenho, ninguém vem me dar canja aqui. Eu digo, não, tá. Sentei no piano, quem vai tocar? É bossa nova, isso aqui, do jazz, eu sentei no piano, todo, né? Neguinho novo e tal, né? Cabelinho alisado, entende? E toquei e tal, né? E tô tocando, né? E tô me sentindo o máximo. E aí ele chegou para mim, bateu no mão e disse assim, chegou uns clientes meus aí, que sempre me dão uma gorjetinha no final da noite. Dá licença de eu tocar as músicas deles. Eu digo, mas é claro, eu não vou lá e tal. E saí, fui para um canto assim, com uma mesa assim, e ele sentou. Só que quando ele sentou no piano, ele já sentou assim. Ele não está como ele estava antes. Sentou, se posicionou, né? E deu o sinal lá para os guris, saiu tocando. O cara tocava um monte. Era um monstro. E eu fui saindo e me mandei. No outro dia, no café, no centro, eu estou ali tomando um cafezinho, eu e o Solon. E ele chegou. Sou guri, mas minha canja, hoje te procurei para te pegar de novo e tu não apareceu e tal. Digo, não, que a guria se sentiu mal e tal. Estava enjoada, tinha bebido demais. E eu fui levar ela para casa. E ficamos ali conversando, né? Aí o Solon saiu e ele chegou e disse assim para mim, o que eu fiz ontem foi para te aprender, tu tem que ser humilde. Tu tem que chegar pelas beiradas, tu não pode chegar assim achando que tu é o melhor de todos. Digo, não, mas eu não pensei, eu, claro, né? Ele disse, não, eu sei, eu já fui como tu, eu aprendi assim também. Eu estou ali há 20 anos tocando naquele cabaré ali, então eu já estou que os clientes entram lá na esquina, o carro deles, eu sei qual é o carro que está vindo e dava 4, pelas pisadas. Disse, não, mas vai lá logo lá, vai lá me dar canja. E aí eu aprendi muito com ele. Entende? Foi uma das primeiras aulas de vida em relação a... tem que ter humildade. E acompanhei grandes artistas. Acompanhei o Nelson Ned, o Aguinaldo Timóteo, o Angela Maria em Pelotas, Nelson Ned, Aguinaldo em Rio Grande, Nelson Ned em Rio Grande, em Pelotas, entende? A Doris Monteiro em Livramento, quem mais? Tem mais, o Miltinho, toquei com o Benito aqui em Bagé, entendeu? Eu acompanhei muitos artistas, trabalhei bastante, tive a oportunidade, esse privilégio de acompanhá-los. O senhor está hoje com 71 anos. 71 anos. Pensa em parar de tocar música? Não. Eu, enquanto tiver força, tiver saúde, que é o que eu peço para Deus, eu peço só o que eu peço para Deus diariamente, saúde e trabalho. E, graças a Deus, né, Deus me proporciona essas atividades. O que o senhor ainda planeja fazer para o futuro? Eu gostaria que voltasse para Bagé a era dos festivais, que antigamente tinha festival estudantil, movimentava todos os estudantes, era um fervor, era uma maravilha. A professora Norma Vasconcelos promoveu muitos anos esses festivais e a gente trabalhava, dava trabalho para todo músico, parecia artistas, meninos, vinha gente de fora para participar dos festivais, entende? E eu daqui para frente, o que eu faço agora? Eu trabalho com música, eu escrevo música, eu faço os arranjos, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Está dando certo, entende? E o pessoal está vindo de fora, agora mesmo vem um rapaz de Pelotas, um guitarrista, que ele é um exímio guitarrista e me pediu para mim participar com ele em uma das faixas do CD dele. Ele quer que eu grave aqui e mande para lá. Eu digo, não, eu gravo direto no estúdio. Que a sensibilidade vem, entende? Eu faço uma coisa para não corrigir, ele dá, entende? E eu continuo trabalhando. Estamos trabalhando em Porto Alegre, muito, pegamos aquela praça ali, então, tem uma empresa ali do Rossi, que nós, como é que se diz, entramos lá, eu e a Lorena, então a gente está tocando aqueles clubes lá também. Jantar, coquetel, aniversário, bodas de ouro, bodas de prata. Nós estamos, graças a Deus, então não pretendo parar. Uma saudade? Ah, daqueles tempos que eu viajava, era uma maravilha. Nunca mais pensou em viajar? Pensei. O meu primo, o Roberto, que está na França, que mora na França,
já está lá radicado, mais de 30 anos, tem família, agora casou a filha no fim do ano. Ele me liga todos os fins de ano, Léo, pega e vem. Eu não posso, tenho 5 bacuri nas minhas costas aqui, dizia para ele. Mas agora eu estou só com meu filho, entende? De repente, eu possa talvez, de repente, dar uma saída com ele. Porque o meu problema de ir, meu problema é só no ir. Porque eu tenho que juntar dinheiro, aquela coisa toda para passar. Porque depois que eu chego lá, ele dá o retorno? Dá o retorno imediato. O que a família representa para o senhor? A família representa tudo. A família é uma sociedade uma sociedade de espíritos, de alma, entende? O que seria de nós, o que será de nós sem a família? Nós precisamos da família, porque a família nos traz e nós temos outra família. E sucessivamente haverá uma outra família, onde existe o vô, o bisavô, o tataravô, entende? Eu já sou bisavô. Bisavô, já? É bisavô. É bisavô. E nasceu 2 netinhas minhas, agora, coisa de 1 semana ou 2 atrás, em Porto Alegre. E elas me mandam pelo Face. Nasceu como é o nome da menina? Esqueci o nome da menina. Entende? Nasceu a fulana. Eu digo, que bom. Nasceu o Luiz Augusto, tá? Eles me mandam. E eu digo, pode? E eu mando a resposta, fica tranquila que eu vou botar na minha herança. Sabia que tem muitas pessoas que pensam que eu, de repente, seja rico. Eu sou riquíssimo, que eu tenho fortuna. Sabia, eu não tenho carro. Por não gostar? Não gosto de carro, eu gostava era de moto. Aí fui atropelado uma vez, eu fui atropelado. Larguei a moto, também não tem veículo. Então eu ando a pé, moro aqui no centro, aqui pertinho. Então tem pessoas que pensam, porque nunca me viram pedindo nada para ninguém, ando sempre bem direitinho, bem arrumado, não me queixo da vida, estou sempre bem entrosado, porque é isso que eu te falo para ti. A importância da vida é o teu comportamento. Teu comportamento abre portas, as portas mais difíceis ele abre para ti. E tu segue te comportando, então quer dizer, tu consegue chegar aonde tu quer. Eu me dou com todo mundo, é rico, é pobre, é remediado. O senhor já passou alguma necessidade, por assim dizer? Não, praticamente não, porque meus dedos nunca deixaram. Entende? Em Buenos Aires, nós chegamos lá, eu e o Carlinhos, naquela Copa de 78, chegamos lá e deu um problema num carro, nós gastamos o dinheiro. E nós levávamos. E aí, ficamos aqui, lá, eu digo, vamos procurar uma casa de espetáculo, não tem um piano. Então nós saímos, aqui tem um piano. Entrava ali e tocava, e ele já cantava e tal, e o cara, brasileiro, aquela coisa, brasileiro, tal, coisa, né? E eu digo, olha, queremos comer alguma coisa, o que tem para comer? Tem isso, tem aquilo, a gente comer, quanto é que é? Entende? Não é nada. Venga de novo e tal, aquela coisa toda, tá entendendo? Então, mas dificuldade assim não. Não, nunca tive dificuldade. Entende? Tive, de repente, aonde foi? Foi em Tartagal, que não tinha comida. Então nós ficamos com fome até de manhã, na hora do café. Esse foi o Ivon Léo Monteiro, um grande músico renomado, conhecidíssimo em Bagé, um excelente profissional, 57 anos de carreira e que fez essa participação, por assim dizer, especial no nosso programa Tribuna Livre de hoje. Obrigado, Ivon Léo, mais uma vez. A Tribuna, a ti, ao nosso cameraman, entende? Meu obrigado por estar aqui. Entende? Eu quero saber se tu me focou direitinho aí, sabe? Fiquei mais jovem. O resultado você vai ver lá. Ivon Léo Monteiro, nosso entrevistado de hoje. O programa Tribuna Livre volta na próxima semana com mais uma atração para você. Acompanhe esta e todas as outras entrevistas pela internet, através da página da TV Câmara ou no nosso endereço www.camarabagé.rs.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.